E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. Hoje é dia 22 de agosto, terça-feira, segundo conteúdo do dia. E vocês já sabem, né? Toda terça-feira, 10 horas da manhã, é dia de Tokenomics. E hoje a gente vai ter um assunto bem bacana aqui. A gente vai falar sobre o papel das credenciadoras e das bandeiras na tokenização de recebíveis de cartão de crédito. A gente já tratou de tokenização de recebíveis de cartão de crédito, mas hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto, falar sobre os riscos que existem, né? Se é que existem riscos com as credenciadoras, com as bandeiras de cartão, e para isso teremos a presença do Juan Murcia e do Auro, que são dois caras que fazem parte do time da MFI, que vão poder trocar ideia com a gente a respeito desse assunto com bastante propriedade. E antes disso, convidar todos vocês mais uma vez para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e deixarem o like. Se não forem membros do canal ainda, considerem se tornar. O link é o primeiro na descrição do vídeo, ou é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que está no canto da tela, beleza? Vamos ver, antes de trazer o Juan e o Auro, quem que está aqui com a gente. Temos já o Ricardo Albino dando um bom dia, Zero Paralelo. Thiago Marque também dando um bom dia, povão. Aí é o Daniel Moura, ZPPS número 50 também dando um bom dia novamente. O pessoal estava na live das 7, agora está na live das 10 também. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe essa live com mais pessoas, hein? Eu tenho dito já há algum tempo que tokenização de ativos do mundo real vai bombar, vai ser um assunto muito quente no próximo ciclo. Não é mais expectativa, já é realidade. E quanto antes vocês entenderem a respeito disso, melhor. Maior vai ser a onda que vocês vão surfar num próximo ciclo de alta, tá? O André tá aqui com a gente também dando bom dia. Japa Cripto chegando também. Sônia Regina dando bom dia, membro do canal. Obrigado, Sônia, pelo suporte. O Vinícius não tá com a gente, o Vini não tá com a gente aqui, não vai estar com a gente aqui hoje, mas está aqui no chat pedindo like já, então se inscrevam, ativem o sininho, deixem o like. O like para vocês não custa absolutamente nada e para a gente é importante porque entrega esse conteúdo para mais pessoas, tá? Gustavo Lontra, membro do canal também, presente, já falando que o conteúdo aqui é infinito, é isso aí. Infinito e de qualidade, Gustavo. Esse é o objetivo. Análise Cripto presente também, dando um bom dia. Nelson Cid Loureiro Neto também presente. Flagrante Itabão da Serra, bom dia com alegria. Fábio Souza, membro do canal, bora para mais uma Nação Paralela. Seja muito bem-vindo, Fábio. O Flagrante está falando que o like está sempre pago. Obrigado pelo suporte. Silvana, João, como é viver aí? Manda dicas para quem quer sair do Brasil. Ó, sobre isso a gente trata em outra live. A gente trata, Silvana, lá no Instagram também. Ou numa outra live aqui no YouTube, tá? Hoje vamos falar sobre tokenização. O Juan, que vai estar aqui com a gente, o nome do Juan é Juan Murcia. Eu perguntei aqui para ele um pouco antes se tem alguma ligação com a região da Múrcia aqui na Espanha. Ele falou que sim, que a família dele é daqui. Quem sabe a gente consegue falar um pouco sobre isso hoje, senão a gente fala no outro dia, tá? Flávia também está aqui com a gente dando bom dia. Então é isso, vamos chegando, vamos se inscrevendo e preparem as perguntas aí no chat para a gente falar sobre um assunto tão importante. E lembrando, mais uma vez, que o nosso Tokenomics, que acontece toda terça-feira, 10 horas da manhã, horário de Brasília, tem apoio da MFI. Então, sejam muito bem-vindos, Áureo e Juan. O Áureo já esteve aqui com a gente há um tempo atrás, numa live, aliás, bem bacana, vale a pena ser reassistida. O Juan é a primeira vez, então vamos fazer o seguinte, como sempre, a gente pede para os convidados se apresentarem. O Áureo já se apresentou, mas foi lá uns 3 meses atrás, então vamos pedir para o Áureo se reapresentar um pouco e depois o Juan fazer a apresentação dele pela primeira vez, contar um pouco como que ele entrou no mercado cripto. Áureo, começamos por ti, seja muito bem-vindo. Claro, João. Prazer estar aqui novamente. Obrigado aí pelo espaço, você e todo esse pessoal que te acompanha aqui no seu canal, tá? Bom, pessoal, já estive aqui realmente um tempo atrás, conversando ali com o João e com o Vini na época. Eu faço parte aqui do time da Anfai, estou aqui desde janeiro, entrei esse ano. Estou responsável aqui por estruturar toda a parte ali operacional, né, da companhia. Trabalho já há mais de 10 anos no mercado financeiro, passei por algumas empresas ali como BTG, também como mais recentemente Capitalis. Então, todo o meu background aí foi construído no mercado financeiro, né? Sempre trabalhando com produtos de créditos, FDICs mais recentemente, e agora a gente está trazendo todo esse conhecimento aí para tornar o mercado de crédito aí financeiro ele mais competitivo e também ele mais avançado, podemos dizer assim, fazendo essa integração aí com a Web3, tokenização e tudo mais.
Legal, no papo anterior que a gente teve com o Áureo, ficou muito claro o papel importante que ele tem de construir as operações com segurança, né? Porque tem lá os Isso. originadores, que têm expertise na originação das pools aí, de alguns tipos de dívida, mas o Áureo ajuda a verificar os riscos dessas operações, né? Porque na blockchain as coisas funcionam direitinho, mas existe a preocupação de esses produtos financeiros serem montados de maneira saudável, e o Áureo cuida disso lá na MFI. Obrigado, Áureo. E agora, Juan, primeira vez que está participando aqui da live, seja muito bem-vindo. Queria que tu te apresentasse, contasse um pouco da tua história. Pode levar um pouco mais de tempo contando um pouco sobre isso pra gente. E como foi que tu conheceu o cripto? Como é que isso começou? Como é que tu foi parar na MFI? Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Te acompanho há um tempo. Fico feliz aqui pelo espaço, poder falar um pouco mais da MFI, de mim. Eu tenho um pouco mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Trabalhei um tempo nos Estados Unidos, um tempo na Colômbia, sou de lá. E aí eu fui expatriado, sempre trabalhei em investment banking, DCM, que é um mundo de mercado de capitais para dívida, em algumas casas como Santander, Itaú BBA, e fui me aprofundando porque foi um assunto que virou cada vez mais recorrente. Faz uns 2, 3 anos me aprofundei no mundo de Bitcoin, blockchain, comecei a ler, assim como muitos dos que estamos aqui começamos a nos aprofundar. E aí eu entendi o assunto de ativos do mundo real. Eu fiquei pensando, cara, isso vai mudar de fato a indústria, vai mudar o que vai acontecer na indústria. E aí eu eu sou investidor anjo, algumas fintechs, e eu investi na Anfai como anjo faz uns 2 anos já, 1 ano e meio talvez. E eu fui acompanhando o trabalho do pessoal, o trabalho que a gente vinha construindo. E, cara, eu falei, cara, isso não tem volta. Eu quero arriscar ainda mais. Arrisquei uma parte do meu patrimônio e quero arriscar inclusive meu tempo. E aí eu, conversando com eles, chegamos num acordo para entrar full time aqui no time. Eu sou responsável por toda a parte de relacionamento com investidores institucionais. Quando você começa aqui essa é a parte, quando se você conseguir convencer a grandes bancos, grandes gestoras, family office, wealth management a investir na plataforma, isso é o ponto final. Não tem mais volta de fato. E a gente já teve, inclusive, uma operação liquidada na sexta-feira, que foi nosso primeiro cliente institucional, que aí carimbado, que é um caminho de fato sem volta, que a gente fez uma operação inclusive, cartão de crédito, que a gente pode comentar depois. Mas esse é meu background, João. Mercado de capitais, 15 anos, em alguns países, me aprofundei em blockchain, agora trazendo esse conhecimento híbrido de blockchain e mercado de capitais na Anfai, trazendo investidores institucionais. Boa, inclusive teve um vídeo que eu gravei que vai ser disponibilizado pela MFI, não sei exatamente quando. Bianca tá aí no chat, pode confirmar a gente depois, mas um vídeo explicando a diferença do mercado financeiro para o mercado de capitais, né? O que é uma coisa e o que é outra. Eu tenho aprendido muito, o Juan e Áureo, aqui nas lives do Tokenomics, porque o meu background antes de cripto é completamente ligado ao varejo, e o resto é cripto, assim. Eu não entendia realmente o que era o mercado de capitais, eu não entendia o mercado de dívida. Quando eu comecei a olhar para tokenização de ativos do mundo real lá atrás, eu olhava muito para ativos tangíveis, né? A gente pensava muito em tokenização de ativos tangíveis, ativos materiais, imóveis, automóveis, essas coisas palpáveis, né? E aí agora a gente entende que existem os ativos do mundo real que são tangíveis e os intangíveis. E aí esses intangíveis aí, eles realmente são outro tipo, um outro tipo de ativo do mundo real, né? Todo tipo de dívida. Isso já está acontecendo e a MFI está tendo um papel muito importante nisso. Muito em breve esse vídeo vai estar compartilhado, muito provavelmente, nas redes sociais da MFI. Mas então, para a gente começar a falar sobre isso, para a gente recapitular um pouco o que já foi dito o que já foi compartilhado numa live anterior, vamos recapitular com o pessoal o que são recebíveis de cartão de crédito. Quem de vocês quer falar sobre isso? Posso começar aqui. Eles são todos são direitos creditórios. São direitos creditórios que a credenciadora se compromete a pagar para o lojista, o estabelecimento comercial. Então, basicamente, o João foi e comprou um iPhone no iPlace aqui no Brasil, no Apple Store, parcelou em 5 vezes. Essas 5 parcelas, em 30, 60, 90 e 180 dias, eles ficam
conhecidos como recebíveis de cartão de crédito. O tempo médio dessas 6 parcelas são 3 meses, porque essa média Sim. é simples dos dias que aconteceram. Quer dizer, eu vendo essa carteira, no caso, com o risco, pode ser GetNet, Rede, Cielo, de esses recebíveis serem pagos durante esse tempo. Esses recebíveis ficam bem ativos financeiros, que eu consigo comprar e eu consigo vender para ganhar essa taxa de desconto. Então, basicamente, Ou seja, esse... eu venho do varejo, né? E eu vendia lá em até 12 vezes na minha época de varejo. Ou seja, eu pagava o meu fornecedor à vista e eu financiava e eu parcelava para o cliente pagar a prazo. Obviamente, eu tinha uma margem de lucro ali, por isso eu podia financiar para o meu cliente final. E eu recebia, então, essas 12 parcelas. Eu recebia na época, era assim que funcionava para mim, recebia em 12 meses. Às vezes, você precisa que essa grana entre mais rápido, você pode estar com problema de fluxo de caixa, você pode querer aumentar o seu estoque porque vai entrar, tá próximo do verão. Eu sou de Florianópolis, né? Então, no verão, as vendas eram sempre mais aquecidas, era sempre mais forte. Então, às vezes, você precisava antecipar esse recebível que você tinha para receber em até 12 meses, para poder comprar mais, para aumentar o meu estoque, porque o verão estava aí batendo na porta. Se eu não tenho grana para fazer isso, eu posso, então, antecipar o que eu tenho para receber em 12 meses. E quando eu fazia isso diretamente, se eu não estou enganado, com as operadoras, com as bandeiras ou com as credenciadoras? Com as credenciadoras. Com as credenciadoras, ou seja, com a Cielo, por exemplo, ou com a... Qual era aquela outra? A Stone, por exemplo, é uma credenciadora também. Tá, então eu aviso os caras assim, ó, quero receber isso, ao invés de receber em 12 meses, eu já recebi, sei lá, as 5 primeiras parcelas. Eu quero receber as próximas 7 agora à vista. Então eu pagava uma taxa para receber isso antes, né? Ou seja, existia um mercado para isso. Só quem podia fazer isso para mim era a própria credenciadora. Era isso? Perfeito. Agora podem ser feitos por investidores da Anfai, que eles entram na plataforma. Ou seja, por isso que a tokenização disso faz sentido. É isso? Porque eu, como lojista, não estou mais preso à credenciadora, e outros tipos de investidores podem antecipar isso para mim e ter uma rentabilidade melhor do que teriam num produto financeiro tradicional. Ou seja, por que tokenizar esses ativos? Por que tokenizar dívida? Para ter um bolso alternativo. Você não precisa, sempre quando você tem mais alternativas, é melhor. Eu sou por exemplo, a operação que a gente liquidou na sexta, era uma subcredenciadora. Quando você é uma subcredenciadora, você não tem exclusividade com uma única credenciadora. Então, no caso, era a Pivendas, ele tinha, se não me engano, Pagar.me, tinha Cielo, e aí ele tinha, posso antecipar com a Pagar.me a 8% por 6 meses. Bueno, posso antecipar com a Rede a 6%, posso antecipar com a Anfai, com X características, com X prazo, a essa taxa e acesso a um bolso alternativo que é o que define as condições. Obviamente, são as condições que a gente define a 4 mãos entre o investidor, o time do Áureo e o originador, mas dá uma flexibilidade para ele não depender de um ou dois players do mercado. Tá, então, por outro lado... Falei. Fala. Não, que eu ia só comentar ali, agregar o que o Juan está falando, né, João? É aquela velha história de oferta e demanda, né? Então, se você tem mais pessoas ofertando dinheiro, você vai ter ali uma demanda melhor, onde que você pode escolher uma taxa ou um custo que é mais acessível para o seu bolso. Então, o que a gente procura fazer aqui é isso. Com a entrada ali, né, como o Juan estava trazendo, credenciadoras, ou mesmo aqui tokenizando através aqui da Anfai para acessar o bolso dos investidores, o que a gente procura levar ali no final, na ponta que está necessitando desse recurso, é uma oferta melhor, onde que se cabe no bolso dele, no seu fluxo de caixa, para que ele consiga ter esse dinheiro, como você trouxe ali, né? Ele está antecipando, porque às vezes ele precisa comprar um estoque, ou precisa ele fazer algum investimento, então ele precisa pagar uma dívida. Então, na finalidade é essa, né? A gente trazer mais ofertas, mais opções a custos menores para que seja possível essa antecipação.
Não, isso é muito legal, né? O Nelson Cid Loureiro, ele fez a seguinte observação. Nós somos a concorrência. É isso mesmo, né? É isso que a MFI está construindo, né? Porque o varejista, por exemplo, uma vez que ele tem como única opção a credenciadora, é aquilo lá, ó, 5% para antecipar essa grana, quer, não quer, um abraço. Agora não, agora o cara tem outras alternativas, o que o Auro está falando é, tendo outras alternativas, existe competição, portanto você tem aí um movimento de, opa, não posso mais cobrar o que eu quero, eu preciso talvez competir aqui com algumas pessoas, cobrar um valor um pouco mais baixo de um varejista, por exemplo, para ele antecipar comigo, porque agora ele tem outras opções. Na outra ponta, você tem um investidor de varejo, um investidor que não tem acesso, que antes de blockchain sendo utilizada para a construção desse tipo de produto financeiro, não tinha possibilidade de investir nesse tipo de produto. Então a MFI, por exemplo, tem lá as pools dos mais diversos tipos de dívida, ativos judiciais, como por exemplo a gente falou na semana passada com o pessoal da Digicap, sobre uma pool de ativos judiciais. Aqui a gente está falando que pode ter uma pool de duplicatas, uma pool especificamente de precatórios, que é um tipo de ativo judicial também, uma pool de um único precatório, por exemplo, de um valor mais alto, ou então uma pool construída por antecipação por varejistas, por exemplo, ou mesmo indústria, às vezes, que precisa... indústria acho que não, né? Porque cartão de crédito é mais varejo, né? Mas, enfim, de algum tipo de negócio que vende com cartão de crédito que precisa receber a grana antes e a gente pode atuar como contraparte, ou seja, tendo acesso a um produto financeiro melhor do que aqueles oferecidos pelo gerente do banco, para quem precisa de uma antecipação, às vezes é uma taxa mais baixa. É mais ou menos isso? É isso. Show. É isso. Tem um ponto que eu acho, Juan, que é importante a gente deixar mais claro para as pessoas, é a respeito das credenciadoras. O que são credenciadoras? O que são bandeiras de cartão de crédito? Mas tu queria falar alguma coisa antes? Pode finalizar o raciocínio. Deixa eu aproveitar aqui o gancho da tua pergunta. Então, quais são os players que participam nesse arranjo de pagamento? Primeiro, o banco emissor ou instituição de pagamento que emite o cartão de crédito. Então, eu, Santander, eu, Itaú, eu, Bradesco, eu dou um cartão de crédito para o João com um limite de 20 mil reais. É como se estivesse dando um crédito para João para ele fazer o que ele quiser com esses 20 mil reais. Ok. Quem faz o cartão é a bandeira. A bandeira estrutura o cartão e ele conecta essa infraestrutura de pagamentos. Visa e Mastercard, por exemplo. Visa e Mastercard, por exemplo. Então, temos o banco emissor que dá o crédito para o João, a bandeira que elabora o cartão e está a infraestrutura. Temos adquirentes, que são o meio de recebimento, pagamento. Então, esse cartão você tem que, basicamente, pagar. Esses adquirentes, eles entram muito como um elo de relacionamento comercial com as cadeias, as varejistas. E as subadquirentes, que foi um player novo no mercado, que ele nasceu para evitar a exclusividade e chegar mais na ponta para o pequeno varejo. Às vezes era difícil para um varejo no interior entrar em contato com uma rede, se credenciar ou esperar que a maquininha da GetNet chegasse para o Banco Central, para facilitar um pouco essa dinâmica. Ele criou a subcredenciadora, que basicamente são empresas geralmente menores, com maquininhas talvez até mais baratas, que eles dão acesso a lojas, a pequena e média empresa, como uma forma de pagamento, e essas subadquirentes, elas não têm exclusividade com as adquirentes. Elas podem ser, como no caso da Pivendas, ter diferentes. Esses são os diferentes players, um mais voltado para relacionamento comercial com lojista, e da outra ponta o banco que emite o cartão e bandeira adquirente como uma plataforma meio de pagamento. Isso, e nessa linha aí, o João, complementando aí o Juan, a credenciadora ou a subcredenciadora, ela acaba sendo o quê? Esse intermediário, né? Esse elo entre as pontas que você tem ali. De um lado, o banco emissor e a bandeira, e do outro lado, você tem o estabelecimento comercial. Então, eles nada mais são do que essa conexão tanto comercial quanto tecnológica entre o estabelecimento comercial ou a pessoa física que está realizando sua transação aqui ali na padaria do Áureo, quanto o banco emissor e a bandeira, que aí recebe essas informações através da credenciadora, processa,
entende que foi realizado naquela ponta e retorna através da credenciadora ou da subcredenciadora, como o Vanvey trouxe aí, que ela permitiu que a gente tivesse essa capilaridade, né, para as PMEs e os rincões, aí, digamos assim, do Brasil, para que o dinheiro ele transacione na ida e na volta. Tá, então, então não existe um risco bandeira, então, porque a bandeira ela é só infraestrutura, então o risco que é baixo, mas que existe, seria o risco da credenciadora, é isso? Quando a gente está, por exemplo, tokenizando recebíveis de cartão de crédito. A bandeira ela é só infraestrutura. Ela não tem o dinheiro em momento nenhum, é isso? Ela não toca no dinheiro. Ela é só infra. Não encosta. Isso, só infra. Ah, então o banco está dando crédito e a credenciadora é quem está fazendo esse meio de pagamento. E se compromete perante o lojista. Isso. Vocês imaginam que fosse, por exemplo, uma comparação com um apartamento. Então, o João foi comprar um apartamento e pegou um crédito com o Itaú. Tá. E se o João não pagou, problema do Itaú. Então, no momento que você passa o cartão de crédito, o risco do devedor, ele para de ser a pessoa física e entra a ser um risco institucional. Quem deu crédito para o João passar e comprar, por exemplo, um iPhone de R$5.000 foi o banco do João, não é mais o João. Isso. Não significa que eu tenho R$5.000 na minha conta lá. Ele me deu crédito, né? Eu posso não ter. Ele deu crédito. Isso, ele pode até dar um crédito pessoal e você paga no Pix. Mas é um risco, problema do risco de crédito do banco. Agora, dentro do arranjo de pagamentos, o devedor, o sacado, dentro desse processo de antecipação de recebíveis, não é o banco, que no caso é a credenciadora, que é a credenciadora que recebe o pagamento do banco. Então, imagina, R$10.000 parcelado se for parcelado em uma vez ou 10 vezes, para o banco não importa. Quem define o seu lojista é o seu fluxo de caixa, como no caso que você fazia, pagava o seu fornecedor à vista e financiava, é um assunto do lojista. Então, o banco já liberou o limite. Você imagina que eu parcelei o iPhone em 10 vezes. O banco já liberou totalidade dos recursos, que já estão liberados, estão aprovados. Só que a credenciadora que vai dando mensalmente esses pagamentos para o lojista. Então, o risco, no final do dia, sempre vai ser um risco credenciador. Tá, então vamos lá, só para eu entender. Olha só, eu não sou um grande especialista nesse assunto, então eu quero entender o processo. Então, por exemplo, eu fiz um pagamento num estabelecimento comercial de varejo. Quando eu faço o pagamento, quem está pagando o varejista é a credenciadora. E a credenciadora, ela vai cobrar. E ela está fazendo esse pagamento porque ela sabe que eu tenho crédito com o banco. É isso? Ela se comunica com o banco em tempo real e o banco, o João tem limite, pode passar. Pode pagar que eu te pago depois. É mais ou menos isso? Isso. Tá, então quando eu estou, por exemplo, quando eu estou investindo num recebível de cartão de crédito, eu tô assumindo um risco a credenciadora, ela já pagou quando... A credenciadora está assumindo o risco com o banco, é isso? A credenciadora está assumindo o risco com o banco, de o banco não pagá-la? Porque quando eu fiz o pagamento no varejo, a credenciadora pagou. O banco que pode não pagar para ela, é isso? Caso o banco quebre, por exemplo? Caso o banco quebre. Porque, assim, como a gente falou ali no começo, o João, a credenciadora, ela é o quê? Ela é esse elo comercial e tecnológico, e financeiro também. Então, assim, não é ela quem detém, digamos assim, os recursos em caixas e faz a distribuição de pagamento. Não. Ela processa e o dinheiro que vem do banco emissor do cartão através da bandeira, né? Por isso que também hoje você trouxe ali até o caso ali da Visa e Mastercard, são as bandeiras maiores que se tem, que tem maior uma maior popularidade, digamos assim. Sim. Então são através desses players que o recurso ele retorna para o estabelecimento através da credenciadora, entendeu? Porque você não existe uma ponta direta entre o emissor e a bandeira com o estabelecimento comercial. Isso não significa que você fala assim, então eu tenho um risco credenciador. Então, quer dizer que se a credenciadora ela quebrar, pronto, eu perdi meu recurso. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque, como eu falei, ela é esse elo de ligação do recurso que transaciona entre o banco emissor e a bandeira e o estabelecimento comercial.
caso você tenha uma questão ali, o que o Juan quis trazer com bastante propriedade na questão do risco credenciadora é porque, de fato, é ela que detém a inteligência entre o que foi processado, como foi processado, em quantas vezes foi processado e em qual prazo foi processado aquela compra no estabelecimento comercial, entendeu? Então, ela tem essas informações. Então, quando ela faz essa comunicação com o banco ou com a bandeira, é ela que faz toda essa gestão do pagamento junto a quem tem ali o recurso para, de fato, retornar o valor que foi pago para o estabelecimento comercial, entendeu? Ela não tem dinheiro, então. Ela pega o dinheiro do banco e esse dinheiro passa por ela e vai ao varejista, por exemplo. Isso. Por isso, quando você fala assim, legal, se uma credenciadora ela quebrar, vamos dizer assim, ela fechar, então eu fico sem recebimento o que eu tenho pago? Não. Por uma normativa não, uma lei, eu acho que é do Banco Central, não me lembro exatamente aqui. O que acontece é que, como ela tem essa responsabilidade de transacionar o valor devido, dado as condições que foram acordadas, então, mesmo que ela hoje feche suas portas, digamos assim, ou ela continua a realizar esse trabalho, ou, na pior das hipóteses, o que vai acontecer, essa operação que estava hoje com a credenciadora Áureo, e o Áureo fechou as portas da credenciadora, passa para a credenciadora Juan. Então, assim, o Banco Central ele tem toda essa organização que ele faz e todo esse acompanhamento para que você não tenha, digamos assim, gaps nesse arranjo de pagamento aqui, entendeu? Então o risco é o risco banco para quem compra um produto financeiro desse, ou não? O risco é banco, mas obviamente você tem o risco ali da credenciadora porque que acontece? Quando você faz suas compras no estabelecimento comercial, a credenciadora ela pega todos esses arranjos de pagamentos, esses recebíveis de cartão de crédito, e ela precisa informar isso, que hoje existe na nossa estrutura aqui financeira um ecossistema de recebíveis, onde que a gente faz o registro de todos os recebíveis de cartão de crédito que são passados em todos os estabelecimentos. Isso foi criado, se eu não me engano, entrou em vigor em 2019, tá? Lá em 2019, quando isso entrou em vigor, foi um pouco complexo, porque imagina você pegar todas as transações de todos os cartões de crédito passados por todas as credenciadoras, subcredenciadoras e registrar isso tudo em um único ecossistema. Então, hoje você tem uma central, que isso foi organizado pelo Banco Central, onde ele consegue monitorar todas essas transações que acontecem no cartão de crédito, tá? Isso é uma responsabilidade das credenciadoras, através de alguns parceiros, que a gente chama ali de portas para esse ecossistema. Não sei se o pessoal já ouviu falar, mas empresas como o CERC, a Núclea, que antigamente chamava CIP, a TAG, a B3, então elas são essas empresas onde que ela faz o registro desse recebível e joga para dentro desse ecossistema. Quando você faz uma transação, tá, no estabelecimento comercial, e quando essa transação passa por uma credenciadora, uma subcredenciadora para ela ser registrada, tá? Não vou entrar também aqui na parte muito técnica também para não deixar muito complexo ou técnico aqui a conversa. Esse seu recebível, ele se transforma em unidade de recebíveis, que eles chamam de UR. E essas URs, elas são concentradas, e elas são, melhor, são registradas nesse ecossistema através de algumas informações, que é qual é a credenciadora, por isso, como o Juan falou ali, você tem essa questão ali do risco, e você tem ali a questão do recurso, por onde que ele está passando pela credenciadora ou subcredenciadora, bandeira, tipo de pagamento, se foi um crédito, se foi um débito, e a data de vencimento. Então, o que essa infraestrutura ela faz, e ali nesse momento a credenciadora ela tem que fazer? Ela pega todas as informações que todos os cartões de crédito que estão ali acoplados a ela, e ela fala o seguinte: beleza, eu peguei essas 100 mil transações que aconteceu aqui, eu vou aglutiná-las todas através da minha credenciadora, Áureo, beleza? Então, esse ecossistema vai saber que todas as unidades recebíveis que estão subindo para ela é da credenciadora Áureo,
e eu vou separar para ele tudo que foi passado por uma bandeira Visa, Master, Elo, Hipercard, enfim, aí ela também faz esse detalhamento, o que é débito, o que é crédito e a data de vencimento. Então, no final, a transação do João, do Juan, do Zé, da Maria, de todo mundo que passou ali num determinado estabelecimento comercial, numa determinada credenciadora, se eles usaram a mesma bandeira, isso é registrado dessa forma aglutinada. Tá? O que eu estou querendo dizer com tudo isso daí? Que o risco, como você estava trazendo ali, é do banco emissor, é da bandeira ou é da credenciadora. Eu vou te falar que no mercado financeiro hoje, isso ainda por ter essa complexidade, tem muitas casas e tem muitos analistas que eles ainda não entendem onde que o risco está. Tá? Então, isso é uma dúvida muito comum até, que talvez não deveria nem ser. Pois é, entendeu? Então, por isso que tá tudo bem, porque assim, até quem trabalha com isso há mais tempo, às vezes fica confuso. Então, o que acontece? A credenciadora, ela sendo esse elo entre essa comunicação financeira, ela acaba tendo esse risco por ela ter essa concentração das informações e ela ser o canal de antecipar esse valor, né, junto ali ao estabelecimento comercial. E ela também, quando ela faz esse tipo de antecipação, como ela está no meio, dado que ela não tem um caixa para fazer isso com todos, ela também faz uma antecipação com a ponta de cá, com o banco emissor. Então, se ela antecipa comigo aqui, ela também está antecipando com uma ponta que está aqui atrás dela, dando esse suporte para ela. Tá? Então, quando você está falando... Ela tem a custódia dessa antecipação que ela faz com o banco em algum momento, não? A custódia em termos do que se define custódia, não. Tá, beleza. Tá. Entendeu? A custódia, não, tá? Mas ela faz todo esse gerenciamento do recurso que está passando dentro dela, porque ela acaba sendo esse elo de comunicação, entendeu? Você tem o banco emissor, onde que você traz ali, que tem ali, de fato, o caixa ali, onde que a grana está, onde que ela sai e volta. A credenciadora, lógico, ela tem uma capacidade também financeira, não estou falando que ela não tem, lógico que ela tem. Ela pode fazer antecipações ali dentro das condições financeiras que ela possui, porque ela também tem, sim, o caixa dela para ela fazer esse tipo de antecipação. Mas você também tem uma persona que está atrás dela, que é o banco, que é ali a bandeira, que também eles têm o grosso, digamos assim, do recurso financeiro que acontece em todo esse fluxo de pagamento. Tá? Só para você ter uma ideia, hoje em dia você tem inúmeras credenciadoras. Você tem mais credenciadoras do que você tem, por exemplo... bandeiras que você utiliza nos seus cartões de crédito. E bancos também, provavelmente. Tem mais credenciador que banco também, não? No Brasil? Provavelmente tem mais credenciador que banco. Acho que sim também. Por que eu estou falando isso, tá? Porque eu estou querendo trazer isso e o seu ponto com relação ao banco também encaixa do que eu quero dizer. Para você abrir uma empresa, uma bandeira de cartão de crédito ou um banco, as garantias que você tem que dar frente ao Banco Central são tão grandes, tão pesadas, tão parrudas, que não é não é o Áureo que vai chegar lá e falar assim, hoje eu quero aqui abrir uma bandeira de cartão de crédito e começar a operar. Então, você tem ali uma capacidade de ter que dar uma fiança ou uma garantia compulsória que tem que ficar retido no Banco Central muito grande, justamente para que essas garantias elas tragam conforto ao sistema financeiro nacional para que ele funcione de uma maneira segura, né? Garantias essas que, para você abrir uma credenciadora, não estou falando que também é qualquer um que pode abrir, são garantias menos rígidas do que se você fosse abrir um banco ou uma bandeira, entendeu? É isso. Tem um filme, não vou lembrar o nome agora, mas é o Banco do... É uma história real dos Estados Unidos que conta a história de um cara que solicitava a abertura de um banco numa cidade pequena do interior dos Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome. Mas o quão burocrático esse processo né? Esse é o motivo pelo qual... E no Brasil, a gente tem... provavelmente a burocracia é ainda maior, né? Porque tu vê que nos Estados Unidos, de tempos em tempos, alguns bancos quebram, né? Tem muito lá os bancos regionais e tal.
Aqui a gente não vê tanto isso acontecer, né? A gente viu isso acontecer aí num período um pouco mais longo, mas a gente não vê tanto isso acontecer porque os bancos são mais ou menos sempre os mesmos, né? Então, se eu entendi corretamente, Áureo, aí me corrijam se eu estiver errado, a credenciadora não é exatamente o risco, porque a informação é compartilhada, todas essas informações referentes a como que o pagamento está sendo feito, quais são as condições, parecem ser informações compartilhadas. Então, no caso de uma credenciadora ir para o pau, aquilo pode ser assumido por uma outra credenciadora. Então, o risco aqui é o risco realmente de um banco quebrar. É esse o único risco? Não é esse o único risco também. Tá. E infelizmente não dá para ser tão assim assertivo como você falou. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque assim, a responsabilidade em realizar a transação é da credenciadora e isso sim pode ser assumido por uma outra credenciadora. Tá? Agora, quando a credenciadora, como eu falei ali alguns minutos atrás, a credenciadora, ela tem capacidade, ela pode gerar e fazer antecipações com base dentro de sua própria capacidade financeira. Então, ela também gera esse risco aqui nesse momento onde que ela está fazendo isso. Então, sim, há risco credenciadora de fato, porque ela também... Então, ela pode fazer uma antecipação? Pode. Parte dela, sem acessar o crédito do banco do cara? Pode. Mas aí o risco é dela, né? Aí o risco é dela. Aí o risco é dela. Entendeu? É isso. Então, há uma cadeia aqui onde que você pode ter, e de fato eu não quero trazer mais complexidade, mas ela tem o risco, porque você também, aqui depois a gente pode entrar um pouco mais ali no detalhe, porque você tem também dois tipos de transação, digamos assim, dentro desse universo. Você tem a parte do que a gente chama ali do performado e do não performado. O que seria o performado? É aquela transação que eu, de fato, fui lá, passei, paguei, e eu tenho, de fato, ali, o estabelecimento comercial, na verdade, ele tem, de fato, um a receber ali da credenciadora. Então, aqui, de fato, o risco é credenciadora, porque se ele antecipou diretamente com a credenciadora e a credenciadora fez de uma forma bilateral entre ela e o estabelecimento comercial, risco total credenciadora, entendeu? O que eu quis trazer aqui no desenho completo é o fluxo do valor que ele sai do estabelecimento comercial, passa para a credenciadora, passa pelo banco emissor, pela bandeira e retorna. Mas sim, a credenciadora, ela faz as antecipações, ela tem essa capacidade de gerar crédito para o estabelecimento comercial, e aqui sim você tem um risco, que a gente pode chamar de risco sacado, que está concentrado ali na credenciadora e ou subcredenciadora, entendeu? Entendi. Tá, então no caso, por exemplo, de o varejista, de o cliente final estar sendo financiado, num exemplo como esse, pela credenciadora, e a credenciadora, então ela não usou um crédito do banco, ela está usando o crédito dela, e ela quebrar no meio do caminho, o varejista corre o risco de não receber, se quem tiver concedido o crédito ao cliente tiver sido a credenciadora. É isso? Isso. E aqui, mais uma vez, a gente está falando também... Isso eu não sabia. Mas como é que o varejista sabe se ele está assumindo o risco da credenciadora ou do banco? O varejista. Ele não sabe. Mas esse é o ponto aqui também, o João. Como eu estava falando para você, existe um risco de créditos performados e um risco de créditos não performados. Quando você está falando de operações com crédito performado, o varejista aqui ele não corre esse risco, entendeu? Porque a transação ela já foi feita. Aí, o que a gente está falando aqui, que ele pode ocorrer um risco de não receber, quando você está falando de transações de crédito não performado, que é o chamado fumaça. O que é esse fumaça? É quando você realiza operações de crédito não com base naquilo que já foi operado. Porque aquilo que já foi operado, tá? Pensa o seguinte, eu tenho aqui uma carteira eu sou um posto de gasolina, né? Tá. Então, eu recebo tudo ali à vista. Tá. Aquele valor que eu tenho, eu já foi realizado, entendeu? Se eu faço uma operação de antecipação, seja com a credenciadora, e se a credenciadora fez do caixa dela ou não, ela já está me antecipando aquele valor. Então, eu não estou correndo nenhum risco aqui. O lojista, concorda? Eu recebi meu valor.
Eu não recebi, eu posso não ter recebido ele daqui 30 dias, mas eu recebi ele hoje. Eu concordei com uma taxa que ela cobrou de mim, mas eu não deixei de receber o que eu vendi. Eu, de fato, já recebi. Então, isso é o conhecido crédito performado. Valores que já passaram, ela quis operar aqui comigo e eu recebi o valor, tá tudo ok. Entendi. Zero risco aqui para o estabelecimento, concorda? Tá, concordo. Agora, uma coisa é quando você está falando em risco de operações de crédito não performado, que a gente chama de crédito Uma venda fumado. parcelada, por exemplo? Uma venda parcelada. Não, nem isso. Porque venda parcelada, ela já foi realizada. A única coisa é que você parcelou ela em 10 vezes, né? Se eu quero antecipar essas 10 parcelas, eu vou receber esse recurso de uma forma antecipada com ela também, entendeu? Então, assim, o crédito fumaça, na verdade, ele acontece quando você não tem uma venda de fato já realizada. Você realiza uma certa antecipação ou você realiza uma certa operação de crédito, mas aqui eu acho que nem vale a gente entrar muito nesse mérito dessa operação, que ela é mais complexa, tá? Mas só para o pessoal entender que existe, de onde que, digamos assim, ou a credenciadora ou uma gestora de crédito vai analisar a capacidade daquele estabelecimento comercial de gerar operações parecidas com o que ele já fez no passado, no futuro. Entendi. São coisas diferentes. Entendi. Entendeu? Aí concede um crédito para o cara, mesmo o cara não tendo feito uma venda efetivamente ainda, mas porque tem um histórico e aí aquilo é recorrente. Isso. Saquei. Entendeu? Entendi. Então, mas aqui é um outro mundo, digamos assim, um pouquinho mais complexo, que gera um pouquinho mais de necessidade de aprofundamento, entendeu? Legal. E aí tem aí uma nova legislação para recebíveis de cartão de crédito, né? Tem alguma informação importante sobre isso? Tem algo que mudou, que as pessoas que investem nesse tipo de produto financeiro de antecipação de cartão de crédito precisam conhecer sobre essa nova legislação de recebíveis? Deixa eu dar aqui um contexto, João, de forma geral, para o pessoal entender. Então, quando você compra recebíveis, de forma geral, o principal risco é credenciador. Por mais que o Auro tinha sinalizado que existe um arranjo de pagamentos com transparência, e eu concordo, só para simplificar. O risco, no final do dia, deve ser calibrado em função da credenciadora, que é o principal elo, o principal participante dentro do processo. Então, se eu quero comprar recebíveis da rede, deve ser um preço diferente que a GetNet, que talvez deve ser um preço GetNet diferente da Pagar. Só para, acho que, deixar grandes mensagens. Sim. Em um segundo momento, em relação à nova legislação, a gente tem, o Banco Central tem incentivado as registradoras. O que são as registradoras? São como se fossem os cartórios do mundo dos recebíveis, em que eu associo a titularidade ou eu mudo a titularidade de um recebível de cartão de crédito. Então, no caso do João comprando um iPhone no iPlace, o sacado, ou seja, quem vai pagar é a credenciadora e quem possui esse direito a receber é o iPlace. Agora, o iPlace quer comprar 1000 iPhones da China, quer antecipar. Ele pode antecipar com ANFAI. Nesse processo, existe uma troca de titularidade para uma securitizadora, que vai ser uma sociedade de propósito específico, com segregação de patrimônio, tudo aquilo que a gente usa, as melhores práticas do mercado financeiro. A gente troca a titularidade para esse veículo, e esse veículo é comprado por investidores da plataforma, investidores institucionais, que ficam com o direito a receber isso da credenciadora. Isso está registrado na registradora, desculpa a redundância, e não pode ser mudado de forma tão simples. Inclusive, seria um bom ponto para o Áureo explicar como é o processo de mudança da titularidade de um recebível, para que todo mundo entenda o processo, a segurança das camadas, que acho que é um ponto bem importante do risco, de fato. Fala aí, Áureo. Esse ponto aí que o Juan trouxe faz um gancho com o que eu introduzi um pouco ali atrás, né? Aquela questão das unidades recebíveis. Então, dentro dessas registradoras, o que você tem ali são agendas de recebimentos. Essas agendas de recebimentos,
por exemplo, né, você tem ali, como o Juan falou, você vai ter ali o estabelecimento Padaria do Áureo, que tem o CNPJ-X, né? E aí você tem lá no CNPJ da Padaria do Áureo, você tem algumas agendas que elas são aglutinadas, como eu falei, por credenciadora que eu estou utilizando, por bandeiras, por tipo de pagamento, né? Se é crédito ou débito, e a data de vencimento que eu tenho para esses recebíveis, essas unidades recebíveis. Então, dentro das registradoras, você tem essas agendas que elas são divididas dessa forma. Então, um estabelecimento comercial pode ter N agendas, dependendo da N quantidades de credenciadoras que ela trabalha no seu estabelecimento. Beleza. O que vai acontecer quando você tem essa agenda de recebimento, né? Que tem ali a credenciadora rede, com a bandeira master, no valor de tantos R$1.000, que para serem pagos para o Áureo na data 23/8. Quando você essa nova legislação, onde você tem essa questão dos registros, ela permite e ela traz uma maior flexibilidade para o estabelecimento comercial ele realizar mais operações de crédito ou de garantia, dado essas agendas que ele possui. O que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Lá atrás, eu lembro bem quando eu também fazia isso lá no BTG da Vida, quando você ia fazer uma operação de crédito com algum estabelecimento comercial, normalmente o pessoal ia lá e falava assim, não, eu quero 100% dos seus recebíveis aqui para cair numa conta vinculada para a gente poder monitorar. Isso acabava, de certa forma, engessando o estabelecimento comercial de fazer outras operações de crédito utilizando as mesmas agendas, né? Porque você não tinha essa possibilidade de selecionar quais recebíveis você poderia determinar para cada tipo de operação. Hoje você tem essa possibilidade. Então, eu posso ter uma agenda lá de, sei lá, R$1 milhão, onde eu posso conseguir fazer uma ou duas ou três, enfim, operações de crédito, onde que eu vou fazer? Se eu vou fazer uma operação de crédito com a instituição A ela só vai selecionar uma quantia necessária para garantir aquela operação com ela. A instituição B vai selecionar uma outra quantidade para garantir as operações com ela, e a C, e assim sucessivamente. O que vai acontecer é que quando você entra lá nesse ecossistema de registros, você vai lá e seleciona quais são as agendas que você quer. Quando você faz essa seleção e você pega essa autorização do estabelecimento comercial, você vai fazer o quê? Uma alteração aonde aquele recebível vai ser liquidado. Entendeu? Então, assim, quando você tem ali a sua maquininha, quando você tem ali o seu estabelecimento comercial, você tem a sua conta de movimentação e que todas as transações que passam ali, elas vão cair diretamente naquela conta que você apontou. Quando a gente realiza esse tipo de operação, como a gente liquidou ali na sexta-feira, e a gente entra lá, acessa esse ecossistema de registros, com a autorização ali do estabelecimento comercial, você vai pegar somente uma quantidade necessária para garantir a sua operação, entendeu? E aí eu vou lá, eu seleciono quais são e quais vencimentos eu quero. Eu seleciono isso, eu gero um contrato de alteração de domicílio bancário, não é esse o nome, mas enfim, só para ficar claro aqui, eu informo que aqueles recebíveis que a gente selecionou não vão ser mais pagos na conta do Áureo Padaria, mas sim na conta, né, ali da pool que a gente fez, da MFI, e na data do vencimento, aquele recebível ele vai cair diretamente na conta da pool da MFI, entendeu? A gente vai olhar lá e vai validar se o valor que era esperado ele estava correspondente ao valor que caiu, faz a conciliação e dá a baixa daquilo, e assim sucessivamente. Cara, porque do ponto de vista do varejista, conciliação bancária é uma desgraça. Tu simplesmente confia. Tu simplesmente confia. Fala aí, Juan. Deixa eu te dar aqui eu queria a gente desse uma pincelada nas operações de recebíveis de cartão de crédito de forma geral, os riscos. Então, imagina que o João é um investidor da Unfy. Então, ele está comprando uns recebíveis que,
existem riscos de empresas grandes, né, credenciadoras, bandeiras, bancos. A gente chegou na conclusão que é muito mais o risco credenciador. Mas caso existam opiniões complementares, são grandes empresas. Então, temos um risco bem tranquilo, numa primeira camada. Você tem, segundo, os recebíveis, que eles são trocados de titularidade e que ninguém pode destrocar. Então, você está comprando algo e, de fato, isso está no teu nome. Além disso, existe a subordinação, no qual o originador, que é o estabelecimento comercial, ele coloca também outros recebíveis, na grande maioria dos casos, para subordinar a operação. Então, se tiver algum tipo de problema, por mais que seja muito baixa a probabilidade, essa subordinação blinda o patrimônio ou o investimento do investidor em um primeiro momento. Mais uma segunda camada, 20% de proteção. Além disso, caso exista o famoso chargeback, que depois a gente pode aprofundar, mas quando um cliente se arrepende, é a compra não reconhecida. O originador troca. Dentro das políticas, geralmente, de estruturação do produto, aquilo que o Áureo faz, ele troca a titularidade quando existe um chargeback. Então, não impacta o investidor. Além disso, tem a figura da securitizadora com patrimônio segregado. Cara, é uma série de camadas que eu estou comprando. Porque tu conhecendo esses detalhes, tu constrói um produto muito mais seguro para o investidor da pool, né? Eu compro na física, sempre que dá. Então, cara, 18% ao ano. Sempre que dá, quase nunca, né, Juan? Sempre que dá, quase nunca. Nunca deixa, né? Acaba em 30 minutos, o pessoal não deixa. Então, isso que eu queria que talvez, não sei, eu queria complementar, mas dar uma pincelada nessas camadas de segurança que existem diferentes níveis, diferentes envolvidos, diferentes processos, que quase que o risco zero. Ô Juan, isso vale, esse cuidado que vocês têm, por exemplo, para um chargeback, né, para um não reconhecimento de compra, vocês têm também para diferenciar, por exemplo, compra física de compra online, aquele lance dos 7 dias para o consumidor se arrepender, isso também é levado em consideração na construção dessas pools? Isso entra dentro do compromisso do originador de trocar. São detalhes, mas, por exemplo, chargebacks saudáveis, geralmente abaixo de 1%. E quais são esses casos? Podem ser, geralmente acontece mais com compra online, porque a compra física ela tem a senha. Para você ligar lá, então você foi, de novo, comprou seu iPhone no iPlace, no shopping, colocou sua senha 4 dígitos. Aí você fala e liga lá no banco. Poxa, não fui eu. E ele vai falar, não, mas que a senha é intransferível. E você colocou a senha esse dia. Como assim que não foi você? Uhum. Então, são camadas mas no final do dia, para o investidor, não impacta porque ele tem troca do recebível. Mas há bom conhecimento para a pessoa saber o percentual de compra física e compra online ele impacta na precificação. Entre mais compra física tem, mais seguro se entende pelo fato de ter a senha sendo digitada no momento da compra. Cara, isso é muito louco, né? Na primeira live que a gente fez com o Áureo, ficou muito claro para mim o papel do Áureo na MFI, assim, né? Na importância de tu ter um cara que entende da construção de um produto com profundidade para oferecer para o investidor da pool um produto seguro. Aí o Juan, mesma coisa. Não conheci o Juan, primeira vez que a gente está conversando aqui, mesma coisa. Ou seja, os caras entendem com muita profundidade dos riscos envolvidos nessas operações. Para quê? Por que isso é importante? Para oferecer um produto para o investidor da pool que tem aí os seus riscos mitigados. Não é que os riscos não existam, né? Eles provavelmente existem, mas eu percebo aqui do time que compõe a MFI, realmente pessoas que entendem o que estão fazendo para oferecer para o investidor da pool um produto com risco bem minimizado. É isso, né? É isso mesmo. Imagina o skin in the game. Eu tenho patrimônio aqui, sabe? Imagina todo o risco que há. Tu era investidor, aí tu pai vai, eu quero trabalhar aí. Eu sou anjo, eu trabalho e eu compro na física. Então, mais exposto, mais skin in the game não existe no mercado. E isso é muito legal, assim, porque surgiram muitas tokenizadoras no último ano e meio, 2, vai.
Só que o que eu percebo é que o arranjo dessas tokenizadoras é envolver vários terceiros, cada um especialista em uma área, para oferecer produtos tokenizados para os seus clientes. Aqui a MFI tem esses especialistas dentro de casa, assim. É o que eu estou enxergando aqui. Não conversei com o Paulo sobre isso, eu vou descobrindo a MFI à medida que as lives vão acontecendo também. O que eu percebo é que as pessoas que fazem parte do quadro da MFI são pessoas que entendem com profundidade essa indústria, né? Tem aí a preocupação do originador de um determinado tipo de dívida ser um especialista na originação daquele tipo de dívida, mas também o time que faz parte da MFI entende disso com profundidade. Então, quando tu junta uma coisa com a outra, quando tu junta originadores que atendem um determinado tipo de dívida, com um time que entende como esses produtos devem ser construídos para mitigar os riscos, e aí tem todo aquele lance também da Trust Júnior, da Trust Sênior, né, que é para também para o originador estar com a pele em risco também, tu vê que realmente os produtos oferecidos aqui são produtos com risco bastante reduzido, mais reduzido possível, e com rentabilidades que são infinitamente melhores do que as rentabilidades oferecidas pelos produtos financeiros oferecidos pelos gerentes de banco. Então, a gente está falando aqui da oferta de produtos financeiros muito melhores para investidores de varejo, da oferta para investidores de varejo de produtos financeiros que antes só podiam ser oferecidos para grandes investidores, para investidores qualificados, não é isso? E não é que a gente seja melhor que ninguém, tá? Então, acho que a parte de comparar a MFI com outras tokenizadoras, acho que o Áureo tem uma boa tese de o ativo e o passivo, que acho que depois ele pode comentar. Mas por que a gente consegue, de fato, dar esse tipo de acesso e de taxas e ser ganhador, tanto para originador com custos mais baixos, quanto para investidor com taxas mais altas? Porque imagina quantos funcionários tem hoje uma credenciadora, qual é a regulação que um banco tem. A gente está tentando usar a tecnologia, esses critérios de elegibilidade, essa política de investimento, toda essa segurança, para não ter 2.000, 3.000 pessoas sentadas num prédio da Faria Lima, que é muito caro. Uhum. Essa é a sacada, não é que a gente seja melhor que ninguém, né? A gente tem as mesmas capacidades, só que no final do dia a gente usa a tecnologia um pouco mais que o banco, um pouco mais que as credenciadoras, e também o fato de a gente não ser tão fortemente regulado quanto eles. Isso permite, no final do dia, dar esses benefícios para as duas pontas. Boa. Áureo. É isso que o Juan falou, né? O importante aqui, realmente, né, o João, a gente entender o que está sendo feito, entender as pontas, como elas se conectam e como a gente pode mitigar o que está acontecendo ali, foi o que você falou. Risco tem, risco de crédito existe, e o que a gente tem que pensar aqui na construção dos produtos é como mitigá-los e não zerá-los, né? Então, isso é um ponto aqui muito importante. Nisso, a gente está aqui unindo o conhecimento, por isso que estamos aqui, eu, Juan, né, Luiz também, que entrou recentemente aqui, trazendo todo esse conhecimento de mercado financeiro, para unificar isso com toda essa parte tecnológica que nos ajude a monitorar, acompanhar e validar, de fato, a capacidade que esses recebíveis, no caso que a gente está falando aqui, né, de cartão de crédito, seja ali de duplicatas, seja de precatórios, eles de fato performem da maneira como que eles foram modelados e esperados, digamos assim, entendeu? Então, a tecnologia aqui hoje de blockchain que a gente tem utilizado, de tokenizar, ele facilita aí muito esse nosso trabalho, como o Juan falou, assim, a ideia é a gente substituir estruturas gigantescas dessas empresas mais tradicionais, que elas possuem ali N pessoas fazendo todo esse acompanhamento, por essa tecnologia que nos permita fazer isso de uma maneira mais eficiente. Não, excelente. O que o Áureo acabou de falar aqui em resumo, é o que o Nelson Cid Loureiro Neto falou aqui, ó. Tokenizar a tecnologia é a parte fácil, a due diligence é o diferencial, né? Ele diz que bate nessa tecla o tempo todo, ou seja, sobre realmente usar a tecnologia para fazer isso acontecer, mas toda essa inteligência humana, né, o conhecimento, a expertise a respeito de como fazer isso de maneira segura é fundamental. Galera, 1 hora de papo já, passou voando. A gente vai ter gotas já, o número de gotas depende do número de likes, mas antes, Juan e Áureo,
Alguma consideração a respeito desse tema antes de a gente liberar a gota de hoje? Acho que é isso. Acho que a gente está com um pipe de cartão de crédito muito interessante. A gente tem Pois é, encontrado o que vem pela frente, Juan? esse tipo de produtos, porque o que acontece? Quando você está com esse tipo de riscos, que são às vezes estão desconhecidos, inclusive para os analistas que são especializados, quando a gente dá uma visibilidade dos recebíveis, da registradora, da conta vinculada, da troca de titularidade, com transparência, isso cria muito valor, tanto para o originador quanto para o investidor. Então, estamos com um pipe de operações muito interessantes. Estamos lançando nas próximas semanas algumas dezenas de milhões de reais em recebíveis de cartão de crédito com um risco-retorno muito bom. Acho que é isso, que é um nicho de mercado que a gente encontrou bastante aderência pelo fato que existe um desconhecimento. Ao existir um desconhecimento, existe uma oportunidade. E se você traz a transparência da blockchain com a experiência da Anfy, vamos gerar valor no curto prazo. Queria deixar isso como um lembrete aqui de próximos passos em relação à Anfy. Boa. Áudio? Complementando aqui, de fato, assim, como eu falei, né, é um ecossistema que tem muitos participantes, muito complexo. O dinheiro ele faz muitas voltas aqui, então você conseguir ter isso bem claro, para você conseguir construir operações consistentes, faz toda a diferença aqui, né? A gente tem focado muito nisso, como o Juan trouxe, a gente está com realmente esse pipe interessante. A gente também está percebendo que aí para esse segundo semestre o mercado de crédito como um todo ele está começando a se aquecer mais, né? Ali o primeiro semestre a gente teve bem ali no começo do ano algumas condições que afetaram ali diretamente, né? Todo o mercado de crédito como um todo. Agora com um fortalecimento ali maior dessas estruturas, com a queda ali da Selic e com um segundo semestre, que ele costuma ser um segundo semestre mais quente economicamente falando, a gente está vendo aqui muitas oportunidades. Então, a gente espera aí que a gente consiga trazer para os nossos investidores operações aí lastreadas em recebíveis de cartão, que tem uma oportunidade gigantescas aqui. Então, a gente está procurando e a gente tem conversado com originadores do Brasil todo, justamente para a gente poder montar essas operações aqui e oferecer para os nossos investidores aí da plataforma da Anfy e todos que têm nos acompanhado. Bom, o pessoal gostou bastante da live aqui, o pessoal está gostando bastante do conteúdo. O Paulo está aqui no chat com a gente, o Paulo sempre participando. Um abraço para o Paulo. A Anfy é uma empresa interessante, né? Todo mundo que conhece, entende o potencial que isso aqui tem, quer mergulhar de cabeça, quer participar mais. Eu mesmo sou um deles, eu sempre falo, quero participar mais aí, porque esse negócio tem um potencial gigantesco. Eu fico pensando na quantidade de produtos financeiros que em breve não vão estar sendo ofertados naquela plataforma. Hoje, quando tu entra ali, ainda não é uma quantidade muito grande, né? Mas daqui a pouco vai ter muita coisa, eu acho. Isso aí vai virar uma bola de neve super positiva. E, para quem quer saber mais sobre tokenização de ativos do mundo real, senhores, a gente tem aqui o Tokenomics, que acontece toda terça-feira, 10 horas da manhã, apoio da Anfy. Mas, para quem quiser falar sobre isso 24/7, né? Tem lá o WhatsApp da Anfy, um grupo lá que discute real world assets, tokenização de dívida todos os dias, para quem quiser tirar dúvida, para quem às vezes tem uma dívida que quer tokenizar, acessem esse link que está aqui no chat, que também está na descrição do vídeo. Vocês vão ver que ali tem muito conteúdo sobre o tema. Então, para quem não quiser se limitar a uma vez por semana falar sobre real world assets, acessem o grupo da Anfy no WhatsApp e ali vocês vão poder acompanhar o que está acontecendo no protocolo, quais são as últimas ofertas que estão sendo lançadas por lá e para aprender mais sobre RWA efetivamente, tá? Agora, senhores, vamos lançar a gota de hoje. Hoje tem o Fabiano, hein? Vocês sabem que o Fabiano é o meme, né? É o mascote da Anfy. Então, para vocês acessarem a gota de hoje, deixa eu pegar o código aqui com o Vini, ó. Só vocês acessarem o seguinte código: ANFABIANOCARD. ANFABIANOCARD. Tá aqui, ó. Deixa eu pôr na tela também. Pronto, ó. ANFABIANOCARD. Que legal. O Vini é muito bom, ó. ANFABIANOCARD. Vejam a nova bandeira de pagamentos. A ANFABIANOCARD. Será que muitos recebíveis serão gerados? Aliás, muito bom, né? Isso é algum tipo de spoiler, não? Isso é algum tipo de spoiler? Será que vai ter um
um cartão de crédito da MFI em algum momento? O cara poder, por exemplo... Ó, Não sei, comecei a pensar aqui. Será que né? isso tem Não algum sei. tipo de spoiler? Né? Fica a dica, né? Será? Não sei, mas assim, pensa o seguinte, tá? Eu sei que o Paulo tá aqui no chat, eu gosto de dar ideia, né? Já que eu solto a bomba e depois me retiro e o time de desenvolvimento que se vire. Mas pensa o seguinte, cara, pensa que o cara, como ele consegue entrar com cripto, como ele consegue entrar com real para investir nas pools, por que não existir um cartão dessa conta? E o cara poder usar esse cartão para fazer pagamento tanto com os reais que ele tem na conta para investir na pool, mas também com as participações dele nas pools, com as shares dele nas pools. Será que não dá ou é muita loucura isso aí? Sei lá. Só tendo ideia aqui. É meio loucura, mas acho que impossível não é. Impossível não é. Isso aqui é assunto para os nossos universitários ali do time do Arthur ali. Mas eu gostei da ideia, hein? Não é? Já pensou? O cara tem um cartão desse. Se ele quer usar uma share de uma pool que ele tem, liquida aquilo por real. E aí o cara consegue fazer o pagamento com a share, entendeu? Só que não tem mercado secundário ainda de share, tem? É possível, mas ainda não está muito. A gente consegue fazer secundário, é conceitualmente possível. Mas hoje não está disponível. O time técnico está trabalhando nisso. Teria que ter um mecanismo de recompra, né? Cara, essa gota aqui, vocês vão me perdoar, mas eu vou pegar uma para mim. Peraí, que esse cartão aqui... Vai que esse cartão aqui vai dar... Ih, já foi, acabou. Já foi. Vai que esse cartão aqui vai dar, sei lá, quem tem essa gota aqui, por exemplo, vai ter acesso a um cartão desse aqui primeiro. Não sei, né, cara? Vai saber. Eu fico aqui especulando as possibilidades. Mas muito bom, Vini, parabéns por mais uma gota maravilhosa do Fabiano, sempre muito legal, sempre muito criativo. Juan e Áureo, muito obrigado pela participação de vocês, foi um prazer ter vocês aqui. Quando quiserem voltar, sempre convidados. Pessoal, acompanhe aí o Áureo e o Juan nas redes sociais, no LinkedIn provavelmente vocês conseguem conversar com eles, mas tem aí o WhatsApp aqui do grupo da MFI, tenho certeza que eles estão por lá e vão poder tirar dúvidas com vocês lá no WhatsApp do grupo da MFI. Valeu? Áureo e Juan, mais uma vez, bom dia. A todos tenham uma excelente... Obrigado, pessoal. Bom dia. Terça-feira. Valeu, gente. Valeu. E eu tô de volta amanhã, mais uma vez, às 7 da manhã. Um abraço a todos. Tchau.